remédio para os nossos ossos. A palavra dele é poderosa. Ela penetra até a alma. Ela é como uma espada de dois gumes. E ela, muitas das vezes, ela penetra aonde o homem não pode fazer algo na nossa vida. Mas Deus, Ele pode. Ele pode tocar onde o homem não toca. A hora que o homem fala assim, ó, eu dou meu veredito porque não tem mais jeito. Aí Deus fala, mas para mim tem. Para mim tem jeito sim. Para mim tem cura sim. Quando o homem fala, não tem mais cura. Mas Deus, Ele tem cura para todas as coisas. Quando nós nos sujeitamos a viver a vida que Ele nos deu. Amém? Várias vezes deixamos de receber as bênçãos que Ele preparou para nós, porque não entendemos. Assim como perdemos muitas bênçãos por não esperar por Deus, também perdemos outras por esperarmos além do tempo. Há ocasiões em que a nossa força se revela em permanecermos quietos, mas há também ocasiões em que devemos avançar com passos firmes. Muitas promessas de Deus estão condicionadas a um começo de ação da nossa parte. Isto é, quando começamos a obedecer a Deus, começamos a dar nossa parte, e isto é, quando as bênçãos nos é entregue. Grandes promessas foram feitas a Abraão. O Senhor falava para mim, as promessas que foi feita a Abraão, foi todas entregues. Amém? Foi todas entregues. Mas nenhuma delas puderam ter sido alcançadas se ele ficasse esperando na caldeira. Por quê? Porque o Senhor Deus deu uma ordem a Abraão. Ele deu uma ordem a Abraão que era para ele sair daquela terra, largar tudo. E ele largou. E ele teve de deixar lar, amigos e o país. E sair por veredas desconhecidas. Continuar avançando em constante obediência a fim de receber a promessa. Os 10 leprosos, o Senhor me trazia na memória. Os 10 leprosos, eles receberam uma ordem. E se eles não tivessem cumprido aquela ordem que Jesus deu a eles não teriam sido limpos. Mas eles obedeceram a ordem de Deus. Os 10 leprosos receberam a ordem de ir apresentar-se ao sacerdote. E indo, eles foram purificados. Se tivesses esperado para ver a purificação em seu corpo, antes de saírem, nunca teriam visto. Amém? Então, foi uma ordem. E Deus, Ele tem dado certas ordens aqui, através da palavra. Ele tem falado. E eu, muitas das vezes, eu vou e questiono com Deus o porquê que não tem acontecido algo. E Deus, Ele tem revelado. E aí, muitas das vezes, nós não cumprimos as ordens da palavra de Deus. E aqui, naquela vida daqueles leprosos, não foi diferente. Eles ouviram, mas eles cumpriram. Porque se eles tivessem ficado ali
desesperado. Não, eu vou esperar para ver se vai dar algum resultado. Muitas das vezes nós ficamos e fazemos isso. Nós ficamos ali, eu vou ver. Tem que mandar um sinal primeiro para depois eu. Não, mas eles tomaram a atitude. Eles saíram dali e foram se apresentar. E no caminho, por onde eles foram, o corpo deles foi purificado. Ficaram limpos. E eles chegaram diante ali e foram lá e testificaram a tua bênção, a bênção que eles receberam, né? Deus lhe ordena que marchemos, amém? Que nós tomamos a frente, como lá naquela, quando ele era leproso também, e Deus deu uma ordem, falou ali, usou uma serva, né, na vida de Naamã, e ela falou ali, e ele foi até esse servo do Senhor. E aí esse servo do Senhor falou para ele que ele tinha de ir num rio e mergulhar 7 vezes. E ele foi. Mas ele pegou, ainda mais deve ter questionado. Por quê? Porque ele era um homem assim de posses, né? E ele falou, engraçado, que ali o profeta mandou ele mergulhar no rio mais sujo que tinha. Tinha tantos rios ali, né, com águas limpas, mas não. Mas para quê? Para que o orgulho dele fosse abatido. E muitas das vezes nós somos orgulhosos. Nós não queremos ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que a palavra de Deus nos fala. É mais fácil nós queremos ir tomar nossas própria atitude do que ouvir Deus. E depois nós murmuramos porque não recebemos as promessas de Deus. Mas será que nós temos feito a vontade de Deus? Do jeito, a maneira que Deus tem mandado e colocado as palavras dele? Nós temos feito? Nós temos dado ouvido? Muitas das vezes nós não temos dado ouvido. E muitas das vezes nós sofremos muito mais, nós passamos por uma prova muito mais do que Deus ia dar aquela prova para nós passar. Nós não ia sofrer tanto como muitas das vezes nós sofremos. Por quê? Por falta de obedecer, de ouvir, a dar ouvido. Nós temos de começar a dar ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo e a manusear muito mais esse manual aqui, que é a palavra do Senhor. Em vez de ficar escutando muitas coisas, nós devemos ir diretamente, porque essa daqui é a revelação do Senhor. Essa daqui é a certa. É a única certeza que eu tenho da revelação, é a palavra do Senhor. Porque essa sim é a verdadeira revelação. E ela, quando ela é dita, ela se cumpre. Muitas das vezes nós falamos pela emoção. E aquilo não se cumpre em nossas vidas. E nós ficamos frustrados. Por isso, quando vocês receberem algo, vai diretamente na palavra de Deus, porque ali Ele vai falar claramente com vocês. Porque muitas das vezes nós ficamos frustrados que isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, e muitas das vezes nós ficamos esperando naquilo, em vez de nós tomarmos certas atitudes, naquilo que a palavra de Deus realmente fala. Nós ficamos focados só na revelação. Muitas das vezes o homem é falho. Muitas das vezes vem da emoção do homem. Vem da nossa emoção e não do Espírito. Então, a verdadeira revelação é a palavra de Deus. Porque esse é o nosso manual, em que nós vamos
que todas as coisas em nossas vidas vai dar certo. E as promessas de Deus estão aqui. Não precisa de ser dita. Mas sim, está aqui na palavra dele. Porque eu já fui muito frustrada. Muito frustrada. Por causa de muitas revelações na minha vida. E conheci muitas pessoas que caíram por causa da revelação. Mas eu aprendi que a verdadeira revelação, ela vem da palavra do Senhor. Amém? E é uma palavra de poder. E nós temos ministrado aqui palavras de poder. Que vocês devem fazer o quê? Chegar em suas casas. Ou no outro dia, vocês pegarem e ir lá examinar tudo isso que eu estou falando. Ir lá examinar, anotar os versículos aí, as páginas, onde que é, não. Ela leu lá em 1 Samuel 2, e aí ela leu lá em Gênesis 37, 1. Aí vocês vão chegar em casa, no outro dia, não. Eu vou ver realmente o que Deus queria falar comigo. Porque eu ainda não entendi. Então vai lá e busca, porque aí Deus vai revelar para você. Amém? Porque Deus, ele vai mostrar para você as atitudes. Muitas das vezes aqui a gente, ficamos, ouvimos, mas muitas das vezes nós nos dispersamos um momento e nós não captamos tudo. Então, é por isso que eu digo, quando eu vou nos lugares, eu marco as mensagens que estão sendo pregadas. E muitas vezes aí eu chego em casa e aí no outro dia eu vou lá pegar minha Bíblia e as anotações que eu fiz e vou procurar. Não, eu quero ver realmente que Deus mesmo, se é isso mesmo que Deus queria falar comigo. Porque a palavra de Deus, ela tem de penetrar em você. Ela tem de causar algo dentro de você, para que você possa realmente manifestar ali. E muitas das vezes, ela vem e provoca certas situações em nossas vidas. Mas muitas das vezes nós queremos sair fora dela. Mas Deus, ele nos fala. E Deus, ele fala lá em 1 Pedro 5:10. Vamos abrir. Lá, fica lá fazendo o fim. Pedro 5:10. Ele fala assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. Você está vendo? Na tua aflição, o que Deus vai fazer? Então, para que nós não vamos confiar em Deus, naquilo que a palavra dele diz? Porque a palavra deles, Deus, ele fala que ele vela em cumprir ela. E ele fala aqui para nós: e Deus de toda graça, que com Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará. Ele não precisa ninguém falar que você precisa fazer isso, fazer aquilo. Deus, você não precisa ir lá e catar a pessoa e ficar ali martirizando a mente da pessoa.
Porque é Deus quem faz todas as coisas. É Deus, porque se Deus chamou, é porque Ele vai fazer algo na tua vida. Não importa se é a aflição que você tem passado, mas Ele vai te aperfeiçoar na tua dor, na tua luta ali. Ele vai estar te aperfeiçoando, confirmará, fortificará e fortalecerá você. Amém? Ele que faz todas essas coisas. Ele mesmo há de aperfeiçoar nós. Não é ninguém, não. É Deus. É Deus que vai fazer. Já estou terminando. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fortificar, e firmando nós. No Salmo 46, no versículo 5. Lê lá. Depois na casa de vocês ajuntam tudo isso, vocês vão lendo e vão ver o que Deus está falando com vocês. Isso, 46, Salmo 46, versículo 5. Só para vocês entenderem, eu vou ler esse salmo. Acompanhe a partir do primeiro versículo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Amém? Amém. Deus, ele vai estar no meio da tribulação, aonde houver, ele vai estar no meio. Aqui diz a palavra do Senhor. Deus está no meio dela. Sabe por quê? Porque se nós estivermos no centro da vontade de Deus, Deus, ele vai ser o nosso escudo, a nossa fortaleza. E nós não temeremos mal nenhum, porque Deus, ele é o nosso escudo. Ele vai estar ali nos protegendo de todos os males. Porque assim diz a palavra do Senhor. E as nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Olha, quando ele dá uma ordem, tem que ser cumprido. E Deus, quando ele entra numa guerra, é para ganhar. Porque eu nunca vi aqui, na palavra de Deus, que ele perdeu uma guerra. Verdade. Então, se nós pusermos o Senhor como nosso escudo, como nosso verdadeiro ali ajudador, nós não temeremos nada. Nada, nada, nada. Pode vir o vento que vier, a tempestade que vier, mas o Senhor vai nos dar ali a permanência, nós vamos nos colocar de pé. Como as palmeiras, elas são testadas ali na beira do mar.
e vem o vento, as coisas, e elas são lançadas para lá e para cá. Mas isso é para que elas possam se afirmar. Elas balançam, elas podem chegar até o chão, mas elas não se quebram. E assim somos nós, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e começamos a ouvir a palavra dele, para que nós possamos obedecer e receber de Deus tudo aquilo que ele tem. Amém? E nos Salmos, ali, muitas das vezes, a gente pega e nos coloca ali naquela situação. Eu me coloco muito na situação, e muitas das vezes que eu estou lendo a palavra, eu me vejo ali no meio. Muitas das vezes a gente tem que nos colocar assim, em viver aquilo ali que aquela pessoa está vivendo. Nossa, mas se parece com a minha luta. E muitas das vezes é isso que Deus quer falar para nós. Olha, eles venceram. Você permanece, por quê? Porque eu também vou estar dando a vitória. Então, a obediência em ouvir a palavra do Senhor é tudo nas nossas vidas. Por quê? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque é melhor nós escolhermos as bênçãos do Senhor e andar, cumprir os seus mandamentos, do que receber as maldições em nossas vidas. Por quê? Porque quando nós estamos andando conforme o Senhor nos dá aqui a sabedoria dos nossos caminhos, porque o Senhor é quem endireita os nossos caminhos. É verdade. Não é ninguém, não. É o Senhor. E se Ele tem promessas nas suas vidas, Ele vai cumprir. Se você tiver compromisso com Ele. E nós temos de ficar bem ligado no tempo. No tempo. Porque muitas das vezes nós não tomamos as atitudes e o tempo passa e nós não recebemos. E depois nós culpamos Deus. Para encerrar, porque, olha, Deus falava comigo, né? Eu nem não peguei o versículo, mas o Senhor trazia na minha mente e aquilo eu fui anotando. O Senhor fala assim: muitas das vezes não entendemos o que Deus quer com tanta luta. A sua palavra diz: o que eu faço não sabes ainda. Agora, depois o entenderá. Meus caminhos não são os teus caminhos. Crê somente e tenha paz. A correção de Deus, muitas das vezes, é dura. E ela diz: no momento parece de tristeza. Afirma correção, mas depois produz fruto de justiça. E abranda o nosso coração. No Salmo 23, 4, o Senhor diz. Salmo 23, para encerrar. O Senhor diz assim, todo mundo acho que conhece. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por que isso? Porque vocês estão dando ouvido à voz do Senhor teu Deus. Então não deixa de ler a palavra do Senhor, e de ouvir as palavras que nós temos ministrado aqui. Examine as palavras, examine tudo o que vocês ouvirem, vai lá na palavra e examina.
para que nada disso venha causar confusão e aflições na vida de vocês, para que vocês não sejam frustrados, para que vocês não deixem de receber aquilo, porque muitas das vezes nós somos frustrados e nós deixamos de servir ao Senhor. E aí, o Senhor, o que Ele faz? Ele vira as costas e nós começamos a fazer as coisas de qualquer maneira, ali achamos que estamos fazendo para Deus e nós não estamos fazendo nada. E aí Deus deixa de ter compromisso com nós, como nós deixamos de ter compromisso com Ele. E Ele quebra, assim, a aliança que Ele fez. Como Ele quebrou ali com Eli. Ele quebrou a aliança ali que Ele tinha feito com Eli. Uma promessa que Ele tinha feito para Eli. Mas Eli não andou nos seus caminhos. Eli não andou. Mas José, ele entendeu o propósito. Como Abraão, como cada um de nós aqui, que estamos aqui, eu acho que entendemos, né, aquilo que Deus quer falar conosco. Amém. Muitas das vezes não importa as atitudes que nós temos de tomar em nossos lares, para que os nossos filhos venham ter uma correção correta, para que eles possam, mais tarde, quando no crescer, eles não venham se desviar. Mesmo que eles se desviam, mas eles possam entender que Deus é mais na vida deles. Amém? Amém. Amém. Isso que eu tenho para passar para os irmãos. Glória a Deus.